Instituto Butantan gera realmente uma atenção das pessoas, uma curiosidade em muita coisa. Então, eu fico muito feliz de participar, assim, faz parte um pouco, né, da nossa profissão, passar aquilo que a gente sabe, tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível, e acho que nunca um cientista teve tão em evidência quanto agora na pandemia, né? Anteriormente era muito difícil as pessoas conhecerem um cientista. Você falava, nossa, você já conhece um cientista? Não, nunca conheci um cientista. E aí agora está em evidência, enfim, eu fico muito feliz de poder participar. Bom, dentro do que me foi pedido, que era um pouco realmente da história, de como a gente trabalha, de como a gente se torna um cientista, o que é preciso para ser um cientista, eu preparei uma apresentação que é muito rápida dentro do período que eu tenho com vocês, porque eu acho que talvez vocês tenham mais curiosidades para me perguntar do que eu realmente ficar falando. Então, eu não quero perder mais do que 15, 20 minutos com vocês. Eu vou apresentar o que eu preparei, e aí eu acho que a gente pode ter uma conversa e vocês podem, então, sei lá, me trazer as dúvidas, perguntar o que vocês quiserem, curiosidades, enfim, sobre a carreira, sobre o Butantan, sobre a vacina, e talvez a gente possa ter uma conversa, se tudo bem para vocês assim. Vocês podem abrir o microfone e falar à vontade, tá, pessoal? Ai, boa tarde, prazer em conhecer. Tudo certo. Tá bom. Eu vou compartilhar minha tela, então, com vocês. Deixa eu achar aqui onde eu faço isso. Entrou? Não, ainda não. Por enquanto, não. Tá entrando? Não. Agora acho que sim. Foi. Foi? Foi sim. Então, é assim, gente, como eu estou compartilhando, eu não consigo ver vocês, né? Então, vocês podem me interromper a qualquer momento, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês têm toda a liberdade de me interromper, tá bom? Bom, então eu preparei para vocês um pouquinho de como é a vida de um cientista, né? Como é ser um cientista. Então, para a gente falar basicamente o que é um cientista, né? O cientista, então, ele é um profissional que faz ciência. E o que a gente chama de ciência? É obter conhecimento a partir de uma metodologia padronizada. Ou seja, é tudo aquilo que, através de um método científico, eu executo e eu consigo trazer alguma resposta para alguma coisa que a gente não conhecia. Então, a palavra ciência, ela vem do latim, né, que é conhecimento, que é saber. E o Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna. E o que move a ciência? É a descoberta, é a curiosidade, é o questionamento, é a investigação daquilo que a gente ainda não sabe. Então, a gente está sempre procurando respostas para coisas que a gente desconhece. Eu trouxe algumas pequenas curiosidades para vocês, mas a gente só começa a falar em ciência a partir da Idade Moderna, que é onde realmente houve o início das universidades. Porque antes disso, ciência não era separada da religião. A maioria das coisas que aconteciam, elas eram creditadas à religião ou aos deuses. Ou seja, o fogo era um presente de Deus, se você ficava doente, era uma punição de Deus, era muito ligada, então, aos deuses, enfim. E só com a instituição das universidades, que foi a partir da Idade Moderna,
é que houve realmente uma separação da religião e da ciência, e a ciência começou, então, a ser desenvolvida como uma disciplina dentro da universidade. E os cientistas, gente, eles agem, acho que em todas as áreas que vocês podem imaginar, né? Então, uma das coisas importantes é que foi graças à ciência e à medicina que a gente conseguiu aumentar a sobrevida da população. Então, hoje, facilmente, as pessoas vivem 80, 90, perto de 100 anos, coisa que algumas décadas atrás a gente não tinha, a gente não via isso, a sobrevida era muito menor. E a gente, então, tem ciência em tudo que vocês podem imaginar, né? Vacina, medicamento, eletricidade, tecnologia de celular, tecnologia de carro, biocombustível, alimentação. A gente tem muita pesquisa em cima do que a gente consome, da agricultura. Então, acho que não tem nenhuma área que a gente possa pensar assim que não possa ser feita pesquisa. A pesquisa, ela realmente é muito ampla. Eu fui fazendo as imagens e fui colocando assim do ladinho alguns personagens que são históricos na ciência e que talvez vocês já tenham ouvido falar, com certeza já ouviram falar. Então, o nosso primeiro slide, a gente tem o Einstein, que foi o ganhador do Prêmio Nobel em 1921. Bom, que área que a gente tem ciência, né? Que formação que você precisa ter para ser cientista? Gente, isso é outra coisa que é muito amplo. Quer dizer, como eu falei para vocês que a gente tem pesquisa em quase todas as áreas, a gente pode ter cientistas das mais diversas formações. Então, a gente pode ter químico, físico, matemático, biólogo, farmacêutico, veterinário, gente ligada a ciências sociais, linguística, geógrafos, antropólogos, cientistas de dados, que são aqueles muito ligados à parte de tecnologia da informação, de computadores, engenheiros, psicólogos, enfim. Então, a diversidade de formação que te permite estar envolvido na ciência, ela é enorme. Agora, qual é o perfil de um cientista? O que você precisa ter em você para que você possa ser um cientista? Com certeza é um perfil investigativo, curioso, crítico, organizado, mas, acima de tudo, é disposição para estudar a vida inteira. Ou seja, um cientista ele tem que estudar muito para que ele se torne um cientista, e depois que ele se torna um cientista, ele tem que estudar muito mais, e ele vai estudar o resto da vida. Por quê? Porque o conhecimento, as notícias, elas são assim. Então, todos os dias tem alguém descobrindo alguma coisa nova. Então, o cientista ele tem que estar sempre estudando para saber quais são os pontos que ainda não foram descobertos em relação a determinado assunto. Então, isso vai exigir de vocês realmente um estudo para o resto da vida, tá? Ah, esqueci. Charles Darwin, a nossa figura ilustre no meu slide, que é um naturalista inglês, que é o responsável pela teoria da evolução e a origem da vida humana. Bom, como é a carreira de um cientista, né? Então, como você se torna oficialmente um cientista? A gente tem por volta de pelo menos uns 10 anos de estudo até você virar um cientista, né? Então, tudo começa na graduação. Como eu disse para vocês, a gente tem uma enorme diversidade de áreas que você pode estudar, e qualquer graduação leva em torno de 4 a 5 anos. Então, qualquer que seja a área que você estude, você tem mais ou menos esse período para você se formar, para você se graduar. E depois que você faz a graduação, bom, enquanto você está na graduação, você já pode começar a ter contato com a ciência. Então, a gente tem vários projetos de iniciação científica, que é o que a gente chama, onde a gente recebe nos laboratórios alunos de graduação, não são formados, eles são alunos, eles não são profissionais, que eles podem se dedicar até 4 horas por dia no laboratório. Então, isso normalmente, esses alunos conseguem dividir esse tempo, o seu dia, entre uma faculdade, eles conseguem fazer uma faculdade no período da manhã ou no período da noite e passar 4 horas no laboratório.
Depois que ele se forma, ele ainda tem 2 anos mais ou menos de mestrado e mais ou menos 4 anos de doutorado. E aí você sai realmente um doutor em uma área específica. Então, durante toda essa trajetória, vocês realmente já estarão desenvolvendo pesquisa. O que é fazer um doutorado e o que é fazer um doutorado, um mestrado? É você estudar algum assunto. Então, você propõe um tema e você tem 2 ou 4 anos para desenvolver esse tema e para ir para a bancada e realmente chegar em algum resultado que você comprove. Então, você já está fazendo ciência. E toda essa trajetória, normalmente, ela acontece financiada por agências de fomento à pesquisa. Na verdade, a gente tem agências que pagam para os alunos estudarem, para os alunos concluírem a sua formação. Então, você tem um período aí de iniciação científica, mestrado e doutorado, onde você recebe uma bolsa de estudo para você concluir os seus estudos. Eu coloquei aqui as 3 agências principais que a gente tem de fomento à pesquisa. A CAPES e o CNPq são agências federais, então elas fazem parte do governo federal. E a FAPESP é agência estadual, então ela está ligada ao governo do estado de São Paulo, sendo que cada estado tem a sua. Então, a FAPERJ é do Rio de Janeiro, a FAPEMIG é de Minas Gerais. Então, são agências financiadoras de pesquisa regionais, estaduais. Na nossa foto, a gente tem Marie Curie aqui, que é uma polonesa que se naturalizou francesa. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única mulher a ganhar 2 vezes o prêmio Nobel. Um deles ela dividiu com o marido dela, que era o Jean-Pierre Curie, e a base do estudo deles era a radiação. Muitas das coisas que a gente tem hoje foi graças ao trabalho deles, então, aparelho de raio-x, que qualquer um de vocês, quando vai no hospital e faz uma radiografia, isso é baseado no estudo deles, só que, infelizmente, a Marie Curie morreu de câncer em consequência do estudo da radiação dela, de muitos anos exposta à radiação, sem o conhecimento naquela época da gravidade que ele poderia causar, então ela morreu de câncer. Bom, então acho que eu fui falando e esqueci de mudar o slide, né? Mas é isso, então, a gente tem uma iniciação científica, um mestrado e o doutorado que dura todo esse período, e as nossas agências de fomento. Bom, onde os cientistas trabalham? Então, onde se desenvolve ciência? Principalmente em indústrias, laboratórios e institutos de pesquisa, do governo ou da iniciativa privada. Além disso, a gente tem uma grande parte da ciência feita no Brasil que é desenvolvida nas universidades por professores. Então, os professores que ingressam numa USP, numa Unicamp, numa Unesp, eles ingressam com o título de professor, mas junto com a carga horária deles, eles desenvolvem pesquisa dentro das universidades. E, além de estar o dia inteiro num laboratório fazendo pesquisa, esses profissionais, eles participam de congressos científicos, porque é onde a gente consegue discutir ideias, levar o resultado da nossa pesquisa para que outros especialistas avaliem e deem sugestões de direcionamento, já que quando eu falo para vocês, a gente está sempre trabalhando no desconhecido, a gente quer provar alguma coisa que não se tem resposta. Além de dar aulas, palestras, oficinas, tudo isso. E o resultado, basicamente, da nossa pesquisa é feito em publicações. Então, todo final de projeto, o cientista ele redige um documento, normalmente em língua inglesa, que é publicado em jornais de circulação mundial. Então, eu acesso a pesquisa que está sendo feita nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, do mesmo jeito que todas essas pessoas acessam a minha pesquisa. Porque a divulgação do conhecimento ela tem que ser mundial. Bom, qual é a diferença? Eu falei para vocês que eu posso ser um cientista na indústria, no laboratório, no governo, no instituto. Que diferença isso faz? A diferença, basicamente, é na sua liberdade de trabalho relacionada ao seu tema de pesquisa. Então, se eu sou uma pesquisadora dentro de uma indústria,
Normalmente, a minha pesquisa ela é muito focada, por quê? Porque eu trabalho numa indústria que tem um foco muito grande, ela tem um objetivo. Então, se vocês trabalham numa indústria de medicamentos para câncer, a pesquisa de vocês vai ter que ser direcionada para medicamentos contra câncer. Se vocês trabalham numa indústria de tintas, de pintar parede, a pesquisa de vocês vai ter que ser para tintas que sejam microbicidas e diminuam o crescimento de fungo ou que seja resistente à chuva. Então, é muito direcionada. Se vocês trabalham numa empresa de automóveis, a pesquisa vai ter que ser voltada para motores mais potentes. Se é uma indústria de tecnologia, a gente vai falar de tecnologia de celular, então vai estar voltado para a comunicação. Então, quando eu trabalho numa indústria, a minha pesquisa é ditada por quem? Por quem é o meu chefe, para o interesse daquela indústria. Quando a gente trabalha na universidade a gente é livre para pesquisar. Claro que se você for professor de ciências, você vai fazer uma pesquisa em ciências. Se você for um professor da faculdade de engenharia, você vai fazer uma pesquisa dentro de engenharia. Se você for professor da física, que envolva física. Mas a sua liberdade de temas dentro dessa pesquisa, ela é muito ampla. E já quando a gente está num instituto de pesquisa do governo, como é o meu caso, nós estamos num intermediário entre a indústria e entre a universidade. Ou seja, eu tenho certa liberdade de pesquisa dentro do foco da minha instituição. Então, para ser um pouquinho mais clara, aqui a gente tem a fotinho do Louis Pasteur, o pai da microbiologia e que é o responsável pelo método de pasteurização, que é o que todos vocês conhecem e que a gente usa até hoje nas embalagens para leite, para alimento, enfim. Então, voltando, né? O que eu quero dizer com o foco da instituição? A gente tem no estado de São Paulo, hoje em dia, 19 institutos de pesquisa, todos eles ligados ao governo, né? E eles são divididos em institutos ligados à Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Secretaria da Saúde, que é onde está o Instituto Butantan, que eu trabalho, Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Economia, Planejamento e Gestão. O que isso significa? Que dentro de um instituto, eu tenho um foco que ele não é tão específico, ele me dá uma certa liberdade, mas eu tenho que trabalhar dentro daquilo. Ou seja, o que o Instituto Butantan faz? O Instituto Butantan tem pesquisa na área de soros, vacinas, imunobiológicos e venenos animais. Então, dentro deste foco do Instituto Butantan, eu tenho certa liberdade de escolha, mas eu tenho que trabalhar dentro do foco dele. Instituto Lauro de Souza Lima, por exemplo, é um instituto que trabalha com hanseníase, com problemas dermatológicos derivados da hanseníase. Dante Pazanese, cardiologia. Então, dentro desses institutos, como eu disse, a gente pode ter uma variação de temas, mas eu tenho que lembrar sempre o quê? Qual é o foco da minha pesquisa? É direcionado ao SUS. Eu tenho que estar trazendo uma resposta e uma solução de um problema para a população, porque, afinal, são institutos do governo. Então, institutos do governo pagam cientistas para que eles resolvam problemas relacionados à população. E a gente ainda tem, em São Paulo, mais 2 institutos de pesquisa. Um é o IPT, que, na verdade, não é bem um instituto, ele é uma empresa pública, e o IPEM, que é localizado dentro da USP, mas não é ligado ao governo federal, estadual, ele é um governo federal. Bom, falando rapidamente um pouquinho sobre a minha trajetória, eu trabalho no Instituto Butantan. O Instituto Butantan, não sei quantos de vocês conheceram e foram visitar quando eram crianças. Ele é um dos maiores produtores de imunobiológicos do Brasil, na área principalmente de soros e vacinas. O Instituto Butantan é uma instituição que completou 120 anos no mês passado e que foi criado pelo Vital Brasil na época da peste bubônica. Então, quando houve o surto de peste bubônica, que começou nos portos de Santos,
alguns médicos sanitaristas foram chamados para que eles trabalhassem resolvendo este problema da população. E aí foi criado o Instituto Butantan, que inicialmente era chamado Instituto Serum Terápico, porque ele estava trabalhando num soro para essas doenças, e hoje é um instituto que a gente conhece. Então, o Instituto Butantan, além de ser um grande produtor de soros, vacinas e de laboratórios de pesquisa, ele é um parque aberto à visitação pública, então ele mantém um serpentário a céu aberto e mais 3 museus. Esses museus, eles são focados, então a gente tem um museu um museu animal, de biologia, então onde tem espécimes de serpentes, escorpiões, aranhas, identificados, bonitinho para vocês verem como é o habitat, como eles se alimentam, como é o ciclo de vida. A gente tem um museu histórico que mostra, então, como era a pesquisa na época do Vital Brasil, então, com equipamentos de laboratório, com móveis, com um espaço que é um museu histórico, e um museu de microbiologia dedicado, então, a bactérias e vírus, onde tem microscópio que vocês podem acessar, podem olhar, e tem algumas réplicas de vírus e bactérias. Além disso, tem um hospital dentro do Instituto Butantan, um hospital gratuito, público, para atender qualquer pessoa que tenha sido acidentada por animais peçonhentos. Então, pessoas que têm acidentes com serpentes, com escorpião, com lagarta, com aranhas, enfim, todos eles são atendidos gratuitamente no Hospital Vital Brasil. Bom, rapidamente sobre mim. Então, meu nome é Gisele, eu sou pesquisadora do Instituto Butantan desde 2004 e comecei a minha carreira aqui em 1994, quando eu estava no 2º ano da faculdade. Eu sou bióloga, eu fiz biologia na Universidade Mackenzie. No 2º ano da faculdade, eu entrei no Instituto Butantan como estagiária. Ao final da minha graduação, eu entrei no mestrado. Na época, não existia um programa de pós-graduação aqui dentro, então eu fui fazer o meu mestrado na USP. Eu fiz mestrado em patologia e depois eu fiz o doutorado em farmacologia. Quando eu estava no meu último ano de doutorado, abriu o concurso público para pesquisador, então esse era o ponto que eu ia chegar em vocês. Toda pesquisa realizada nos institutos de pesquisa do Estado são baseados no concurso público. Eu prestei esse concurso em 2003 e desde então eu sou pesquisadora do Instituto Butantan. E em 2012 eu assumi o laboratório de dor e sinalização. Então, basicamente, o que eu trabalho é com a dor induzida por venenos animais. A gente sabe que a grande maioria dos acidentes com serpente, com escorpião, com aranha, causa uma reação de dor intensa. Então, eu trabalho com um meio de controlar a dor induzida por esses venenos. E, por outro lado, eu trabalho com desenvolvimento de novos analgésicos. Então, eu procuro, em venenos animais, compostos que são peptídeos, toxinas, proteínas, que causem analgesia. Então, eu procuro novos medicamentos para pacientes, principalmente, que sofrem com dor crônica, que são dores que muitas vezes não são completamente tratadas, porque a gente não tem um analgésico que seja eficaz para todos os tipos de dor, ou para pacientes que, quando tomam por longos períodos medicação crônica, tem efeito colateral adverso. Então, eu trabalho basicamente com isso. Eu trouxe para vocês, rapidamente, um videozinho que a gente fez para a Semana da Ciência, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no fim do ano passado. Então, vocês estão aí ainda? Ou eu estou falando sozinha? Estamos todos aqui. A gente está aqui. É que às vezes eu congelo e aí eu não sei. Então, esse vídeo ele foi feito para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ano passado.
em outubro. E o meu vídeo sumiu da minha tela, mas eu já vou conseguir projetar para vocês. Só um minuto. E ele mostra em 3 minutos, então, todo o trabalho que é desenvolvido no laboratório. E aí a gente já encerra e vocês já podem me fazer perguntas. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Olá, eu sou Gisele, pesquisadora do Instituto Butantan e de finalização. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco. Seu vídeo está travando? Posso apresentar o meu, que eu deixei gravado? Que é o seu vídeo, na realidade? Está travando? Ele está travando. Eu tenho ele gravado, posso passar? Pode, deixa eu só então parar de compartilhar minha tela, né? Isso. Pode. Olá, eu sou Gisele Piccolo, sou pesquisadora do Instituto Butantan e diretora do Laboratório de Dor e Sinalização. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco das nossas pesquisas. Os venenos de serpentes são constituídos por uma mistura de componentes, muitos deles tóxicos, capazes de causar diversas ações no organismo de pacientes acidentados, como neurotoxicidade, miotoxicidade, inflamação, hemorragia, entre outros. Olá, eu sou a Sônia de Andrade, sou pesquisadora do Instituto Butantan e nossa linha de pesquisa visa a melhoria de antivenenos pela associação de pequenas moléculas chamadas inibidores peptídicos. Nosso grande objetivo é inibir a ação de determinadas toxinas, toxinas estas que alteram a coagulação sanguínea em acidentes envolvendo animais peçonhentos e que não são totalmente neutralizadas pela ação dos antivenenos hoje comercialmente disponíveis no mercado. Apesar disto, uma vez que esses compostos têm funções específicas e muitas vezes seletivas no organismo, muitos deles podem ser usados com o objetivo de alterar sistemas fisiológicos ou patológicos, mostrando assim um potencial terapêutico. Portanto, venenos animais podem ser uma rica fonte para a busca de novos medicamentos. Nossos estudos sempre estiveram voltados para o entendimento da dor acarretada por acidentes com animais peçonhentos e para o estudo de alguns venenos com efeito analgésico. Atualmente, as nossas pesquisas visam encontrar novos compostos com efeito analgésico para o tratamento de dores de difícil controle, principalmente para o tratamento de dor crônica. E venenos e toxinas animais têm sido utilizados como fonte de novos compostos na busca dessas terapias. Mas as pesquisas do nosso grupo ainda vão além.
Eu sou Vanessa Zambelli, atuo como pesquisadora no LEDES, e o nosso objetivo é entender como que a organela, que é responsável pela respiração celular, que é a mitocôndria, atua nos processos de dor crônica, particularmente a dor de origem neuropática, bem como entender como essa organela participa de alguns dos efeitos adversos ou colaterais de fármacos do tipo opioide, como a morfina. E para que estas pesquisas aconteçam, nossos estudos são realizados utilizando algumas estratégias. Utilizamos culturas celulares, onde as células são estimuladas com as moléculas de interesse e são avaliados tanto os efeitos esperados quanto os possíveis efeitos citotóxicos, e que nos permitem também simular em células alguns fenômenos que ocorrem no organismo e investigar o mecanismo envolvido nestes processos. São realizados ainda ensaios em tecidos ou órgãos isolados, onde o efeito de estímulos ou tratamentos sobre as vias de sinalização intra- e extracelulares são avaliados, e também, para validar um determinado efeito em organismos complexos, realizamos ensaios em animais. Lembrando que todos os ensaios somente ocorrem após aprovação de comitês de ética em pesquisa. E é basicamente assim que conduzimos nossas pesquisas no LEDES. Quer saber mais? Acesse nossas páginas nas redes sociais. Oi, voltando para a Gisele. Acho que todos conseguiram assistir o vídeo, né? Ai, arrasou. A Lara falou que você arrasou, com certeza. Seu microfone está desligado. Falei que a Lara é puxa-saco, a Lara não vale. Ah, vale sim. Nossa, Eles são muito Vanessa, honestos, não é, Lara? Eles são filho é extremamente honesto. Quando eles não gostam, eles não gostam, né? Aí eles realmente, eu tenho um crítico aqui em casa, é verdade. Aí Que você está bom. tendo acesso ao chat, né? Você está vendo que o pessoal adorou. Pode, Marcel quer me contar uma história? Pode. Então, gente, agora eu estou à disposição de vocês. Eu não quero... Eu acho que com 1h30 que a gente tinha, é muito mais legal a gente conversar do que só eu ficar falando. Então, eu quis dar uma ideia geral e agora eu estou à disposição para responder o que vocês quiserem. Acho que o Marcel queria me contar uma coisa, né? Uma história. Sim, sou eu. Oi, Marcel. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria contar que o meu pai, a gente tem um sítio, né? Aí sempre lá aparece cobra, mas não é venenosa. Aparece coral, outros tipos. Aí a gente tentou matar e ela avançou nele, mas depois ele conseguiu pegar um pedaço de pau e deu na cabeça da cobra. Ainda bem que não pegou ele. E outra história de um amigo meu, essa foi mais perigosa. Ele mora em Minas. Aí ele estava pescando e foi picado por uma jararaca. Só que aí pegou a perna dele, ele estava sozinho. Aí ele conseguiu matar a cobra. Ele tem 16 anos. Pegou um carro e foi até a cidade sozinho. Foi sangrando, perdeu muito sangue e quase morreu. Também ele foi pego também por um escorpião. Ele estava tirando leite, aí quando ele foi ver, o escorpião estava do lado dele e pegou a perna dele. É isso só. Você tem amigo tem várias histórias para contar, né, Marcel? Sim. Mas acho que, assim, quando a gente fala de veneno, de acidente com serpente, uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vocês esqueçam qualquer besteira que vocês tenham ouvido de
furar, chupar o sangue, pôr pó de café, jogar pinga, fazer torniquete, espremer, esquece, tá? É assim, a gente tem algumas serpentes que realmente têm um veneno muito perigoso e algumas serpentes que, às vezes, nem conseguem injetar o veneno ou por alguma questão da condição dela estar com a glândula de veneno vazia, ter acabado de se alimentar, então ela não tem estoque suficiente de veneno, ela não causa problema. Só que é muito difícil a gente identificar, né? Quando você está no meio do mato, que você vê uma cobra, você tem medo. Então, qualquer acidente é o que o seu amigo fez, correr para procurar ajuda, porque só o soro pode evitar um caso fatal de picada de serpente se realmente foi injetado uma quantidade de veneno que era para ser fatal. Então, todo o resto, gente, põe gelo, põe bolsa, põe água, espreme, chupa o sangue, esquece. Vocês só vão piorar o quadro, porque a gente tem alguns venenos que causam hemorragia, por exemplo, que se as pessoas cortarem e quiserem chupar o sangue, você vai dar uma hemorragia maior. Se a pessoa que está chupando sangue tem algum ferimento na boca, ela pode ter um problema não só com isso, mas qualquer outra infecção que possa estar no sangue do paciente. Então, esquece, tá? É isso mesmo, procura socorro, procura ajuda, corre para um hospital. Alguém está me perguntando aqui, o veneno de cobra pode ser transformado em soro? Sim, na verdade o veneno ele não é transformado em soro, mas é a partir do veneno que a gente produz o soro, né? Então, como que o soro é feito? Veneno de cobra, das diferentes espécimes de cobra, numa quantidade muito pequena, ou seja, numa quantidade bem menor do que aquela que a serpente injeta, ele é injetado em cavalos. Por que cavalos? Porque são animais de grande porte, que têm uma quantidade de sangue circulando no organismo muito maior do que a nossa, ou um rato, ou um camundongo, ou um cachorro, ou um animal de laboratório que a gente possa utilizar. Então, o veneno ele é injetado nesses animais numa quantidade muito pequena, que não vai causar toxicidade, mas vai permitir que o organismo do cavalo produza anticorpos contra essa substância. Então, na verdade, o soro é o anticorpo produzido pelo organismo. O que eles fazem depois? Eles tiram parte do sangue do animal, o animal não morre, tá? É que nem vocês numa doação de sangue, que você tira uma bolsa. Então, eles tiram uma parte desse soro, desse sangue, e aí, quando você separa a parte vermelha do sangue no soro, a parte do plasma, realmente, é onde estão os anticorpos. Então, isso que é um soro. Quando você vai para o hospital, porque você foi picado por serpente, você recebe o anticorpo pronto, feito por um outro organismo, que é o cavalo. Tá? O que você pode fazer enquanto a ajuda médica não chega? O Renan está perguntando. Você pode ficar quieto, parado. Porque quanto mais você se agitar, quanto mais você correr, pular, chorar, gritar, tentar sair correndo atrás de alguém, você ativa a sua circulação e aí esse veneno vai se espalhar mais rápido no organismo. Então, enquanto a ajuda não chega, a melhor coisa é você repousar para que venha o socorro e alguém possa te levar no hospital ou que venha uma ambulância, algum atendimento. É você impedir que a sua circulação seja ativada para que esse veneno se espalhe mais rápido, tá? Como é o mercado de trabalho para um cientista recém-formado? Olha, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Talvez um dos poucos não, tem vários, eu sempre procuro olhar o lado bom, mas o lado bom da pandemia tenha sido fazer com que tanto a população quanto as autoridades reconheçam o trabalho dos cientistas, que era muito pouco conhecido pela população. E eu acho que muito é do erro nosso, sabe? Do cientista, porque talvez fosse uma dificuldade da gente se comunicar com a população, que é uma coisa que a gente conversa entre a gente, né? Agora vocês veem, todo dia tem um cientista na televisão falando coisas que vocês entendam, transformando a linguagem científica
em algo que vocês entendam. Então, eu espero que o mercado científico melhore. Atualmente, para um recém-formado, a pesquisa em instituições públicas, ela realmente, a gente vem enfrentando uma situação muito complicada, porque a gente depende de concurso público, como eu falei para vocês, tanto na universidade pública quanto nos institutos de pesquisa, e eu acho que o último concurso público que teve no estado de São Paulo foi em 2005, ou seja, a gente está indo para 15 anos que não tem concurso público. Então, hoje em dia, para um cientista, o caminho de acesso são nas indústrias, tá? É o melhor lugar, é o lugar onde você tem realmente uma possibilidade de contratação que não é vinculada a concurso público. Então, indústrias farmacêuticas, outros tipos de indústria, universidades privadas, sim, elas desenvolvem, não é uma pesquisa tão intensa, mas elas desenvolvem pesquisa. Mas realmente não é um mercado de um acesso muito fácil. Como você perguntou aqui, eu não sei se a pergunta é essa, eu acho que é a Isabela que está me perguntando, para um recém-formado, o caminho de ingresso é aquele que eu falei para vocês, é através da pós-graduação. Porque um recém-formado, um graduado, ele ainda não pode ser responsável pela condução de uma pesquisa dentro de uma indústria, dentro de um laboratório, enfim, ele precisa de pelo menos um título de doutor para que ele possa ser o responsável por conduzir uma pesquisa independente. E quando eu falo nisso, é por quê? Porque para você fazer a pesquisa, você vai ter que correr atrás de dinheiro, você vai ter que submeter projetos, você vai precisar que alguém financie a sua pesquisa. E isso também é feito por várias entidades, públicas ou privadas, a FAPESP, CNPq, CAPES, como eu falei para vocês, apoia a pesquisa. A gente tem indústrias e a gente tem empresas que apoiam a pesquisa. Então, por exemplo, a GSK, Pfizer, são indústrias que várias vezes abrem editais para pesquisas que não são vinculadas à área deles. Instituto Bill e Melinda Gates está sempre abrindo edital para financiar pesquisa em países em desenvolvimento, mas você vai estar sempre concorrendo com alguém. Ou seja, vocês imaginam que quando abre um edital do Bill e Melinda Gates, tem gente do mundo inteiro querendo dinheiro deles para fazer o seu projeto. Então, por isso que eu falo que um graduado, ele não tem a bagagem científica necessária para conduzir uma pesquisa independente. Então, o acesso é sempre pela pós-graduação, pelo programa de mestrado e doutorado. Nossa, a Isabela quer abrir uma startup? Ótimo, Isabela. Isso é o futuro do nosso país, né? Uma coisa que o Brasil faz muito pouco e ele precisa fazer. Fazer inovação. Qual é a diferença da startup? Quando você abre uma startup, você tem que ter uma pesquisa que vá te gerar algum lucro, porque senão você não consegue investidor para sua ideia, tá? Então, essa é uma diferença daquilo que eu falei para vocês, de você fazer na universidade ou fazer na indústria. Uma startup, ela só vai conseguir investimento para fazer algo que seja rentável. Então, você vai ter que ter uma ideia de um produto que você possa vender. Você não vai poder produzir, por exemplo, pesquisa ligada ao ciclo reprodutivo das aranhas ou qual é o ciclo de vida do mosquito da dengue para a gente saber em que cidade vai estar a próxima epidemia de dengue do tipo 3 ou tipo 2. Entende? Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. As duas são importantes, mas uma pesquisa não vai te gerar dinheiro e a outra vai. Então, uma você não consegue fazer na startup, porque o investidor só vai te dar dinheiro se você for dar o retorno financeiro para ele mais para frente. Quem está fazendo a pergunta, se eu não respondi totalmente, vocês podem abrir a câmera e podem me perguntar, tá bom? Eu já volto na Stephanie, eu vou responder aqui, o cientista do agronegócio. O que o cientista do agronegócio estuda?
Normalmente, pesquisas relacionadas à agricultura e pecuária, né? Então, a gente tem melhoramentos de semente, melhoramentos de métodos de plantação, de colheita. Então, gente, o que a gente tem de semente hoje, que ela é melhorada, que se fosse a semente da soja, por exemplo, que existia no Brasil há muito tempo atrás, não é nem perto da semente da soja que a gente tem hoje. Então, a gente tem o quê? A gente tem melhoramento genético em sementes, em plantas, e isso para o agronegócio também. Então, cruzamento entre espécies para que você tenha bois ou que você tenha novilhos que deem uma carne mais macia, cruzamento entre espécies para que você tenha melhores reprodutores. Então, a gente tem toda uma questão aí de melhoramento no quê? Na quantidade e qualidade de alimento, tanto para consumo interno no Brasil, quanto para exportação. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja, por exemplo, de carne, por exemplo, porque a gente tem o quê? A gente tem um agronegócio que é forte no Brasil. Então, tudo envolvido em alimentação, em medicação, em vermífugo, em inseticida para essas plantações, né, que a gente chama do agronegócio, que você tenha produtos químicos que você possa colocar na plantação, mas que não tragam prejuízo nem para o ser humano e nem para o animal que consome. Então, tudo isso é ligado no agronegócio. Preservação da natureza. Acho que isso é fundamental, né, gente? A gente tem uma grande parte de biólogos e pesquisadores e cientistas ligados à natureza. E aí eu falo não só de preservação, então a gente tem que ter realmente um controle grande de preservação do que a gente tem. Então isso envolve ar, né, a parte de poluição, a parte de água, a parte de mananciais, que a gente tem que ter um uso consciente, a preservação das florestas, matas, enfim, tudo isso. Mas a gente tem uma grande parcela deles que estão preocupados com o futuro, então que estão estudando aquecimento global, derretimento de geleiras e todo o impacto que isso pode causar, tanto na nossa vida atual quanto na nossa vida futura. E, de novo, isso é um tipo de pesquisa que ela realmente não pode faltar, mas que, infelizmente, ela é financiada em grande parte pelo governo, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Aquilo que não dá um lucro direto, normalmente não é o objetivo de indústrias, ele é mais um objetivo ligado ao governo. E aí a gente está sujeito a variações de governos que são mais ou menos crentes ou defensores da ciência, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem, porque quando a ciência, grande parte dela tem que ser feita pelo governo. Como eu falei, elas têm um objetivo de atender a população. Só que aí a gente também está dependendo dos recursos do governo. E a gente sabe que recurso de governo é isso, né? A gente tem épocas de crise, a gente tem épocas onde o governo está melhor, então entra mais dinheiro derivado de imposto. Então, quando tem mais empresas, mais indústrias, eles geram mais impostos, eles podem ou não investir na ciência. Então, é uma coisa complicada, mas que a gente tem certeza que ela é extremamente necessária, né? Para a gente garantir o futuro das próximas gerações. Vocês são uma geração que vão sofrer a influência direta do que a gente está vivendo agora. Então, se a gente não cuidar agora do meio ambiente, se a gente não cuidar agora dos recursos hídricos, do ar, a consequência vai chegar em vocês. Qual o efeito do negacionismo na área científica? É grande, gente. É grande pelo seguinte: o cientista, ele está a vida inteira estudando, e eu digo para vocês, a vida inteira, realmente, para fazer um bem para a população, né? A pessoa que resolve fazer ciência, ela quer trazer uma contribuição
para algo maior do que ela, que não é só pessoal, ela quer trazer o bem para outras pessoas. E o problema do negacionista é, eu acho que a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem aquela pessoa que não acredita, mas ela não acredita porque ela desconhece um assunto, então ela está apta a conhecer, ela está apta a ouvir. Então, se ela realmente escutar uma explicação, ela é capaz de mudar de ideia. E a gente tem aquelas pessoas que são negacionistas e falam, não, eu não aceito uma ideia diferente da minha. E aí é que eu acho que está o problema, porque ninguém é detentor do conhecimento universal, da verdade universal. Uma das coisas que a gente está vendo do problema do negacionismo é o que a gente está vendo hoje das vacinas, né? Até que agora nós estamos muito mais felizes porque tem mais gente querendo tomar vacina do que vacina, porque o medo era ter a vacina e as pessoas falarem, não, eu não quero tomar porque eu não acredito, porque a vacina veio da China, né? Então, hoje, ainda bem que está faltando vacina, porque tem mais gente querendo tomar. Mas quando você vê a história da humanidade, quer dizer, não é da época de vocês, eu não sei o quanto vocês já viram isso em livros de história ou de ciência, ou quanto a família de vocês já contou para vocês o que era você ter um filho com paralisia infantil, por exemplo. Antes de ter a vacina contra a paralisia infantil, a quantidade de crianças realmente que crescia numa cadeira de rodas e elas não iam nunca correr, brincar, se desenvolver, fazer tudo que ela teria o potencial dela de fazer, era muito grande. Quantas pessoas morreram, como eu falei para vocês, por peste bubônica, por raiva, por infecções? Quantas crianças desde pequena tiveram problema com cachumba, por exemplo? E hoje em dia são doenças que vocês praticamente desconhecem. Vocês não conhecem, vocês nunca viram alguém que teve paralisia, dificilmente alguém teve cachumba. Por quê? Porque foi o desenvolvimento da vacina. Então, o poder da vacina, ele é inegável. O poder da vacina fez com que a gente chegasse até hoje. E o que acontece com alguns negacionistas? Eles falam assim, eu não tomo vacina porque eu nunca tomei vacina e eu não fiquei doente. Então, eu não vou dar vacina nos meus filhos porque eu nunca tomei e não fiquei doente. Só que eles só não ficaram doentes porque toda a população em volta dele está protegida. Ou seja, a doença foi erradicada. E isso é o que a gente vê hoje. Quer dizer, antes, quando a pessoa falava, eu não vou tomar uma vacina para paralisia infantil, pode ser que ele realmente nunca fosse ter paralisia infantil, porque ele não tem contato com ninguém, todo mundo foi vacinado, a doença não existe. Mas a gente vê agora numa pandemia, quer dizer, quem tem coragem de sair sem máscara, sem álcool, como se nada tivesse acontecido, sabendo que se ele não ficar doente, pode ser que ele mate a mãe, o pai, o tio, a tia ou o filho. Então, o problema do negacionismo é isso, é a pessoa afirmar e propagar uma ideia de algo que realmente ele não conhece a fundo, porque eu acho que quando você se dispõe a conhecer um assunto e abrir a sua mente para saber o que tem a respeito daquilo, você é capaz de mudar de ideia ou até se convencer que você não precisa ser tão radical ou que existe um meio termo, enfim. Tem umas perguntas aqui. Tá, eu vou responder primeiro o que perguntou dos animais e depois a gente entra na vacina, que eu vi que acho que a Fernanda já está entrando na vacina, né? Que tipo de animais a gente mais faz teste em laboratório? Rato e camundongo, tá? Por quê? Por uma questão simples. Rato e camundongo têm um sistema fisiológico e genético muito próximo do ser humano, mais de 80% próximo ao ser humano, só que não significa que outros animais não tenham. Cachorro tem, gato tem, porco tem, macaco tem. Mas quando a gente faz uma pesquisa de laboratório, a gente precisa que ela seja o mais rápido possível. Então, se você imaginar que eu vou ter que testar alguma coisa em X animais,
O espaço que eu preciso para ter 20 camundongos ou 20 ratos são 4 caixinhas desse tamanho. Imagina se eu tiver que ter 20 porcos, ou 20 cavalos, ou 20 macacos. Então, o espaço que eu preciso é muito diferente. Então, dentro de um laboratório, eu consigo trabalhar com uma espécie, que é rato ou camundongo, que é muito próxima do ser humano, que me dá uma resposta muito fiel, num espaço menor e com um ciclo de vida mais rápido. Ou seja, um camundongo ou um rato, a partir do dia que ele nasce, com 21 dias ele desmama, com 40 dias ele já é um adulto jovem, com 60 dias ele já é um adulto, e com 2 anos ele é um idoso e ele não vive mais do que 2 anos. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, com um cachorro, como é que eu ia esperar 15 anos se eu quisesse trabalhar com uma doença de idosos, por exemplo? Como é que eu ia esperar um macaco que vive 40 anos? Então, o camundongo e o rato, num ciclo de vida muito curto, eu consigo ter todo o sistema fisiológico próximo ao ser humano em todas as etapas da vida dele, com um custo de manutenção mais baixo e dentro de um espaço que eu consigo controlar melhor. Acho que eu respondi. Matheus, desculpa, cadê o Matheus com a mão levantada? Eu não sei onde eu vejo a mão levantada. Mas o Matheus, se ele está com a mão levantada, ele pode abrir o microfone e falar comigo. Eu até prefiro. Era por isso que eu levantei a mão. É que como você estava respondendo, se eu simplesmente ligasse, eu ia meio que cortar você. Mas eu queria saber se, por exemplo, eu sei que você não é dessa área, tá? Mas eu queria pelo menos perguntar, né, ter a chance. Que você, nos slides você falou sobre algumas áreas da ciência, né, e falou sobre engenharia, arquitetura, né. Eu queria saber se você tem algum conhecimento, nem que seja mínimo, é que a ideia era seguir essa área, né, e eu quero saber melhor. Quanto mais saber, melhor. O pessoal que trabalha na área, principalmente de engenharia, eu sei que tem um pessoal forte que trabalha com novos materiais, né? Então, a engenharia é forte em desenvolvimento de novos materiais. Então, eu não sei exatamente te apontar quais são os problemas, mas vamos lá. Automóveis que sejam velozes, mas que diminuam o impacto num acidente. Qual é o tipo de revestimento que você tem que ter num carro, por exemplo, para que ele absorva o impacto e diminua o problema do ser humano? Airbags, cinto de segurança, tudo isso foi desenvolvido. A gente tem um problema de combustíveis, né? Aquela coisa que a gente estava falando, de meio ambiente e combustíveis. Então, a tendência cada vez é você desenvolver carros que são menos poluentes, carros elétricos, por exemplo. Chegamos nos carros elétricos. Tudo isso, um motor que funciona com um tempo de autonomia grande, através de energia elétrica, sem depender de álcool, de diesel ou de gasolina, tudo isso está relacionado à engenharia. Novos tipos de revestimento, como eu falei para vocês, tintas que possam estar expostas ao meio ambiente, material reabsorvível. Então, se vocês pegarem as novas construções, os novos prédios vinculados à parte de captação de água da chuva, reutilização de água, que é tudo feito, às vezes, dentro do próprio condomínio. Então, você precisa de grandes estruturas que juntam essas pessoas, sabe? Engenheiros, arquitetos, que podem trabalhar em diversas áreas. É enorme. Foi Marcel, Matheus? Marcel, né? Não, Matheus. Tem uma área enorme, Matheus. Se você quiser, depois na minha apresentação eu deixei meu e-mail, você me escreve depois. Eu posso até te dar alguns links, principalmente do pessoal da USP, da engenharia e da arquitetura. O pessoal da engenharia da USP, eu acho que é a instituição que tem maior número de patentes em novos produtos nessa área. Tudo desenvolvido aqui dentro da universidade. Tá bom. Obrigado, eu agradeço. Tá. Aí o pessoal entra nas vacinas aqui.
Alguém me perguntou, eu acho que passou, se o SARS e o MERS são parecidos com o coronavírus. São parecidos. Na verdade, assim, eles formam uma família de vírus que são os coronavírus. O nome coronavírus veio através das espículas que esses vírus têm. Então, eles têm como se fossem uns espinhos, que é como se fosse o espinho de uma coroa, sabe? A espinha de Cristo, que era cheio de... a coroa de Cristo tinha cheio de espinhas. O coronavírus é assim. E eles fazem parte de uma família, né? A gente tem a família do vírus da hepatite. Você tem hepatite A, B, C, é a mesma coisa, você tem vários. E o SARS e o MERS são epidemias, elas não viraram pandemias, elas não espalharam no mundo, que aconteceram, eu acho que uma foi em 2002, a outra em 2012. A SARS foi a primeira, ela pegou países asiáticos, e ela dava, então, o que derivou o SARS, que é Síndrome Aguda Respiratória Grave. É o SA, que é o SARS, né? Começou a dar uma síndrome, um desconforto respiratório que ainda era desconhecido. E um tempo depois veio o MERS, que também era uma síndrome respiratória dos países do Oriente Médio, por isso que é MERS. O que aconteceu? Foram coronavírus, então, que chegaram anteriormente. Esses vírus realmente causaram problemas respiratórios, mas eles foram contidos rapidamente. Como eles não se espalharam, eles não viraram uma pandemia, foi resolvido localmente. Só que esse é um dos motivos para a gente ter conseguido vacinas tão rápido nesta fase. Porque muita gente fala, eu não acredito na vacina porque ela é muito rápida. Quando apareceu o SARS e o MERS, algumas indústrias farmacêuticas já começaram a preparar plataformas de vacina, acreditando que aqueles vírus poderiam ser um problema maior do que foi. Então, eles já estavam estudando esses vírus e eles já tinham algumas plataformas prontas para vacina. A epidemia foi controlada, o vírus morreu, parou de circular e acabou, não teve pandemia. Mas o conhecimento da plataforma de cultivo desses vírus, de possibilidade de inativação já existia. O que aconteceu? Quando apareceu agora o coronavírus, o SARS-CoV-2, rapidamente essas indústrias já tinham a plataforma, elas só mudaram a cepa do vírus. Então, esse foi um dos motivos para a gente ter conseguido tantas vacinas em tão pouco tempo, porque parte do conhecimento já existia nessas infecções anteriores. Alguém me perguntou se o vírus foi feito em laboratório, né? Que é outra coisa que dizem, que a China criou este vírus em laboratório. Do que eu posso dizer para vocês, até onde eu sei deste assunto, existiu um trabalho absurdo de pesquisadores americanos que fizeram todo destrinchamento e uma análise proteômica, genômica e molecular do vírus. Eles caracterizaram o coronavírus do começo ao fim e eles garantem que é um vírus impossível de ter sido criado em laboratório, tá? Não exista nada neste vírus que seja artificial, que sugira que tenha sido inserido, que tenha sido modificado. E pelo contrário, né, em outro lado, além deles terem feito todo esse mapeamento molecular, genômico e proteico do vírus, e visto que não tem nada que seja artificial, já procuraram já encontraram coronavírus em mais de 19 espécies de animais asiáticos, muito próximos a este coronavírus, porque até hoje não se sabe exatamente de onde o coronavírus veio, né? A primeira teoria é que ele teria vindo do morcego, então que era um vírus que existia, ele era endêmico em morcego, e naqueles mercados chineses de consumo de carne de animais vivos, por algum motivo ele teria se adaptado. Existe a outra teoria que também não é exatamente no morcego, que é no pangolim, que é tipo um tatuzinho, mas, enfim, que de algum desses animais ele teria passado para o ser humano. Então, pesquisadores da OMS voltaram na Ásia
e pegaram uma série de animais, então pangolim, morcego, serpente, e procuraram vírus dentro desses animais e acharam. Acharam mais de 19 tipos de coronavírus muito próximos ao SARS-CoV-2. Então, essas duas teorias juntas dão para a gente, para cientista, uma segurança de que realmente é um vírus que saiu de um ambiente que era animal e se adaptou no ser humano, mas que ele não tenha sido criado em laboratório. Se o Brasil continuar nesse ritmo de vacinação, a variante brasileira pode contaminar o mundo todo com uma nova onda? Grande chance, mas não depende só da vacinação, tá? Então, quando a gente fala de vacina, a gente tem várias questões que a gente pode considerar. Eu não tenho dúvida que a vacina ela é necessária, mas vocês sabem que a vacina não é 100% de garantia, né? Nenhuma vacina é. A vacina da gripe não é, a vacina de hepatite, todas eles diminuem muito o risco, mas você ainda tem uma chance. A gente nunca teve um processo de vacinação mundial como a gente está tendo hoje. E mesmo o Brasil, que é referência na vacinação contra a influenza, que a gente faz isso anualmente, a vacina da influenza é só distribuída para idosos. Nunca teve um programa de vacinação que fosse para absolutamente todos os brasileiros. Então, o que acontece é o seguinte: a gente tem uma capacidade produtiva que atualmente ela é restrita porque a gente ainda depende de insumos estrangeiros e o mundo inteiro quer esses insumos. Então, não é só o Brasil, está todo mundo brigando pelo mesmo insumo. Isso interfere na capacidade de vacinação. Mesmo quem está vacinado não está 100% garantido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que interromper o ciclo de transmissão do vírus. Por quê? Porque isso facilita com que novas cepas surjam. Então, são vírus que vão cada vez mais se adaptando ao ser humano. E a gente não sabe até que ponto essas cepas vão ser protegidas pelas vacinas que já foram desenvolvidas. Então, quando a gente fala em interromper o ciclo do vírus, realmente a gente não dá chance para a contaminação. Eu não tenho como entrar com vocês no assunto de se o lockdown é necessário ou não é, se ele é mais importante do que quem está perdendo emprego. Eu acho que a gente tem uma questão aí que é muito sutil e que tem muitos lados. Mas o que a gente pode fazer? A gente, eu falo eu e vocês, é tomar o máximo de cuidado, tá? Então, se a gente usa máscara, se a gente usa gel, se a gente passa álcool, se vocês estiverem num lugar que vocês não podem evitar, sei lá, a mãe de vocês, vocês mesmos, vocês têm que ir no mercado. Vocês vão estar num ambiente fechado que você não sabe se alguém espirrou, você pegou num produto que todo mundo passou a mão, não custa chegar em casa, puxa, tira aquela roupa e põe para lavar e não vai sentar no seu sofá e na sua cama com a roupa que você veio da rua. Eu vou ser honesta para vocês, eu perdi a capacidade de lavar minha roupa todo dia, porque no começo eu arrancava a roupa, já largava na lavanderia. Mas o que eu faço? Eu não volto uma roupa para o armário, por exemplo. Então, eu criei uma gavetinha lá na minha casa, um banquinho, onde a roupa que eu venho da rua, eu tiro imediatamente se eu não vou usar. E ela vai ficar lá pelo menos 2 dias, ela não vai voltar para a gaveta. Eu não vou abraçar minhas filhas quando eu chego com a roupa da rua. Eu troco. A máscara, eu não reutilizo. Você foi rapidinho, você pegou o elevador para descer pegar a tua pizza. Você voltou, você vai deixar a máscara lá e usar no dia seguinte a mesma máscara? Não precisa, a gente lava rapidinho no banho e pega outra, sabe? Se a gente tiver alguns cuidados básicos, você foi no mercado, você pegou num monte de coisa, puxa, entra no carro, passa um gel, porque a gente esquece, gente. Por mais que vocês falem assim, eu não ponho a mão na máscara. Não põe, mas coça o olho, eu coço o olho o tempo inteiro, sabe? A gente esquece. Aí a gente puxa a máscara, de repente, para tomar um cafezinho, pronto, você já pegou do lado de fora da máscara e já fez isso. Então, se a gente estiver atento,
a gente pode contribuir, a gente pode fazer a nossa parte para diminuir isso, sabe? Vocês vão num lugar que é, sei lá, tá lotado, vou usar o mercado de novo, mas nem sei se é só... Entrou no mercado, sabe? Puxa, faz um coque, prenda o cabelo, não deixa o cabelo voando assim, no vento, com todo mundo passando e esbarrando no teu cabelo, sabe? Faz um coque, se você não vai lavar o cabelo todo dia, prende ele o máximo que você puder quando você estiver num ambiente que seja fechado, quando você estiver num elevador, por exemplo, quando você estiver numa academia, tem academias de prédio que ainda estão abertas, que estão permitindo que as pessoas façam. Eu acho que a gente tem que manter a sanidade mental e física. É importante fazer o exercício, mas a gente pode tomar os cuidados que precisa, não tira máscara, higieniza, leva o seu paninho e passa em tudo, sabe? Voltou para casa com alguma coisa que não vai... que está exposta, se puder limpar a embalagem, ótimo. Se não puder, pega a fruta e a verdura, deixa de molho numa vasilhazinha com água, antes de dar uma mordida na maçã que todo mundo botou a mão. São cuidados que a gente pode fazer e a gente pode realmente diminuir o que a gente está vendo que está incontrolável, né? Acho que hoje em dia, vocês veem que o problema não é mais só Covid. Quem está precisando de qualquer atendimento médico não tem. Cirurgias estão sendo canceladas, gente que tem problema crônico, câncer, outras doenças crônicas, não estão conseguindo atendimento, não estão conseguindo vaga no hospital. Então, o problema deixou de ser quem tem Covid, agora o problema é nosso, é de todo mundo. Se cada um não fizer a sua parte, vai acabar em todo mundo. Acho que uma das coisas que esse vírus mostrou é que ele não seleciona, né? Ele não seleciona raça, posição social, se você tem dinheiro, se você não tem. Agora já não faz mais diferença se você é idoso ou se você é jovem, mas ele faz a gente ver que se um não estiver bem, nenhum de nós vai estar. Então, a gente tem que se esforçar, não só no coletivo, mas no pessoal, para que a gente não seja um problema maior. Giovana, eu vi essa mesma notícia que você está falando, ela está perguntando sobre o grupo sanguíneo, se tem alguma preferência do Covid pelo tipo sanguíneo, enfim. Eu não sei te responder, tá? Eu vou te dizer que eu não vi nenhuma publicação científica quanto a isso. E quando eu falo para você de publicação científica, é o seguinte... Como eu falei para vocês, todo cientista, a pesquisa dele tem que virar um artigo, né? O que é um artigo? Quando eu fiz uma pesquisa, eu tenho que depois fazer um relato do que eu fiz, como eu fiz, que tipo de material que eu usei, qual era a minha condição experimental, se eu peguei paciente saudável, se eu peguei paciente não saudável, se eu sabia se esse paciente tinha outra comorbidade ou ele não tinha, se eu testei ou se eu só fiquei baseado no que ele me falou, o cara falou, eu sou saudável, mas eu não sei se ele tem diabetes, cardiopatia. Então, eu tenho que ter um registro absolutamente completo de tudo que envolve a pesquisa. E quando eu faço essa pesquisa, ela é revisada por pares. O que significa? Quando eu mando para uma revista publicar, ela vai mandar para pelo menos 3 especialistas, na grande maioria mais especialistas do que eu, eles pegam pessoas mais conceituadas do que eu, para analisar. E aquelas pessoas vão falar, olha, eu acho que você falhou aqui, você deveria ter feito aqui, você está falando que é do sangue, mas você não fez um controle de glicose, por exemplo, para saber se todos eles tinham o mesmo nível de glicose e se pode ter algum outro fator. Então, volta a resposta, eu posso complementar os meus testes e mandar. Isso para dizer para você que essa história do sangue eu só vi em jornal, eu só vi em notícia de jornal. Pesquisador falou que fez uma pesquisa com sangue e que o sangue faz diferença. E eu acho que no mesmo link que eu vi isso hoje, estava falando, porém, outro grupo de pesquisador disse que na pesquisa deles não tinha interferência. Então, enquanto eu não ver um artigo científico publicado numa revista conceituada
e que tenha sido revisado por especialistas, eu não posso afirmar isso para você. Então, eu não sei responder. Ah, tudo bem, não tem problema. Obrigada. De nada. É que também tudo influencia, como você falou, né, no histórico da pessoa. Você tem que saber todo o histórico dela para poder afirmar, né? Aí você precisa todo saber se ela possui alguma doença para poder afirmar se tem essa relação ou não, né? Exato. Você tem que ter uma condição muito controlada de pesquisa para você poder dizer que é o sangue. Porque senão você cai num achismo ou numa probabilidade. Se eu não tiver rastreado vários outros... Entendeu? Se eu pegar 40 pessoas que tiveram Covid e se eu só analisar o tipo sanguíneo, se é A, B, se é O ou se é AB, eu vou ter uma resposta. Se eu, além do A, B ou B, eu fizer insulina, glicemia, pH do sangue, um monte de coisa, pode ser que a minha resposta já não seja tão convincente assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você, nessa pesquisa, eles não estão fazendo uma coisa tão generalista quanto eu te falei, mas eles acharam uma proteína específica do sangue A, que não tem nos outros tipos sanguíneos, e que quando eles colocam numa plaquinha, numa célula, numa cultura de célula, parece que as células que têm esta proteína, o vírus entra mais rápido. Mas isso também não reflete a condição do ser humano, porque se eu falar para você, sabão, se você lavar a mão, você protege contra o coronavírus. Se eu jogar sabão numa cultura de célula, o vírus morre. Ah, tá bom, mas você pode comer sabão? Vai matar o vírus se você comer sabão? É a mesma coisa, álcool gel mata. Se eu tomar álcool, eu vou matar o vírus? Não vou. Então, muitas das coisas que a gente vê numa cultura de célula, depois elas têm que ser comprovadas para saber se um sistema fisiológico inteiro vai funcionar. Então, isso até o momento é uma especulação, é uma suposição. Eles estão investigando, mas eu acho que até agora não tem uma resposta definitiva para a pessoa poder ficar mais ou menos preocupada ou mais ou menos relaxada, que também não vai acontecer. Eu sou sangue O, eu tô tranquilo que o vírus não vai me pegar, não é verdade também, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Gisele, realmente, se a gente ficar aqui, a gente vai ter, assim, um monte de questionamentos, né? Aí, para acalmar o Matheus, eu vou ter um palestrante, tá, Matheus, que vai falar especificamente sobre engenharias, e aí você vai poder, né, fazer esse monte de pergunta para eles. E eu acho legal, eu achei, quando uma aluna perguntou aí sobre o agronegócio, por exemplo, o meu filho trabalhou um bom tempo com pesquisa na parte de agronegócios, então ele trabalhava com uma empresa de gestão, trabalhava com pesquisa. E é bem o que você falou, né? Na empresa, no comércio, na parte de gestão, a pesquisa ela é voltada a um tipo específico de produto, de serviço. Vai ter um palestrante médico? Olha, agora a gente vai... não é? Agora a gente vai tentando, não é todo mundo que... Mas eu tento, tá? Eu vou perguntando e eu tento. Mas eu estava muito curiosa, e eu acredito que eles também, Gisele, sobre esse trabalho no Butantan, porque a gente ouve, principalmente agora, antes era devido às cobras, o soro, para uma visita, mas hoje a gente realmente está enxergando o pesquisador com a função essencial que ele realmente exerce, coisa que a gente acaba deixando de lado, né? Então, a gente acredita que as coisas surgiram na prateleira, os medicamentos surgiram, alguém foi lá e descobriu, e não sabe o trabalho que existe aí de estudo, de pesquisa, de testes, de análises, de refazer tudo isso. Então, eu te parabenizo pela escolha que você fez, pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi show. Não sei nem como te explicar. Muito obrigada mesmo. E com certeza a gente teria aqui um monte de perguntas. Só o tempo que é curto. Olha lá, ó.
Mãe, você é incrível, mas também a Sofia, né, que não é a sua filha, ela também falou que ela amou a palestra. Eu, em particular, sou suspeita, tá? Então, eu estava super Ô, Ana. para conhecer esse trabalho. Oi, Sim. Oi, deixa eu só agradecer também a mãe, assim, pela disponibilidade do seu tempo aí, e eu fiquei encantada com as perguntas, viu? Estou assim, nossa, cada pergunta que eu li, eu falei, gente, não é possível, como eles estão aquém, né, da informação, isso é muito bom, sinal que as suas aulas de projeto de vida está sendo boa, viu, Aninha? Eles são ótimos, eles são muito observadores e a gente fala que é uma turma de elite, né? Quem se Nossa, predispõe a ficar, eles saem 1h20, outros 12h30, e voltar às 2 para ficar até 3h30. Não tem nota, não tem avaliação, então é realmente porque eles estão preocupados com o conhecimento, com desenvolver as informações, com saber um pouco mais. E isso me enche de alegria, porque o nosso objetivo aqui é estar trazendo informações e aí eles demonstram a curiosidade. Então, eu já estou aqui, a Stephanie, que é biologia, poxa, eu tenho um amigo que é biólogo, que veio várias vezes no projeto, e aí eu já fico pensando quem eu vou convidar. Então, essa curiosidade é o nosso objetivo, né? Desenvolver essa curiosidade e trazer o profissional. Porque eu posso até falar um pouco de cada profissão que eu sei na literatura, mas eu não sei no dia a dia, eu não vivencio isso. Então, eu tenho a vivência na área de RH, na área de administração, de projetos, mas eu não tenho a vivência de um engenheiro, de um pesquisador, embora eu também tenha feito pesquisa no meu mestrado, né? Também publiquei, então eu entendo o que você fala, como é difícil. A gente tem que se comprometer com aquilo que a gente faz. Se você se comprometer, então, independe da profissão que você escolher, você tem que se comprometer, porque o bom profissional é aquele que a gente confia, a gente procura e a gente confia nele, né? que bacana que é analisar e verificar um novo trabalho, né? Que nem eu não tenho afinidade nenhuma. Ela comentou de matemática, na época eu fiz matemática, e eu saí com habilitação em ciências, mas eu nunca tive vontade de lecionar ciências, né? Fiz a licenciatura, tudo. Então, eu imagino que qualquer profissão você tem que gostar muito, você tem que ter muito amor. Não é verdade? Seja ela qual for. Então, é tão rico ver o trabalho de cada um assim, é bem bacana mesmo, viu? Fiquei muito feliz. Bom, gente, eu que agradeço. Queria dizer para vocês, assim, que eu fico muito feliz de participar. Eu acho que essa é a terceira aula que eu dou para jovens dessa faixa etária. Eu fui convidada para falar com uma classe de alunos de 5 aninhos, que também me surpreenderam com as perguntas. E realmente é muito legal ver a curiosidade, o quanto que as pessoas despertaram para isso, o quanto que elas estão dando valor para a ciência. E o que eu posso, assim, só dizer para vocês que, como eu falei no começo, né, cada cientista tem uma área, enfim, eu trabalho com dor, com novos analgésicos, mas aqui o Butantan praticamente parou para se dedicar ao Covid, né? Então, cada um dentro da sua especialidade começou a fazer algo que poderia para essa pandemia, enfim. Então, eu que trabalho com sistema nervoso, com dor, com sistema nervoso central, a gente está com um projeto de infecção de células do sistema nervoso central do cérebro por Covid, principalmente por conta da enxaqueca, que tem sido um problema. Neurônios das pessoas perderem o paladar, já se sabe que o vírus sobe pelo trigêmeo e chega no cérebro. Os imunologistas que trabalhavam com outras coisas pararam para fazer o soro anti-Covid. O pessoal da virologia largou tudo para produzir vírus para poder fazer vacina. Então, tá todo mundo se dedicando. E acho que isso que você falou, Neide, é o mais legal, né? Quando você se dedica a alguma coisa que você gosta, quando você faz alguma coisa que você ama, deixa de ser trabalho, porque ele não é pesado, você faz com amor. Então, eu só posso agradecer a vocês a oportunidade. Eu fico muito feliz que tenham gostado.
dizer que eu estou à disposição. Eu coloquei meu e-mail logo de cara para que qualquer outra dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem, vocês podem me perguntar. E agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade. Ai, a gente que agradece. O pessoal agradeceu aí, né? Acho que se você passar no chat, você vai ver que tem um monte. Eu que agradeço. Né? E até uma próxima, quem sabe, então. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. A Laura tem que entrar no projeto, né, Laura? Gente, obrigada. Boa tarde. Tchau, obrigada. Obrigadão. Tchau. Tchau, obrigada pela palestra, foi muito bom, eu amei, eu consegui aprender muita coisa. Obrigada. Que bom, Giovana, fico feliz. Tchau, tchau, obrigado. Prazer te conhecer. Tchau. Cumpriu a sua expectativa? Foi muito legal. Você vê, eles questionam bastante, né? Eu falo, deixa eu só parar a gravação aqui, né?